Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, ainda a gente está começando um outro quadro aqui do nosso programa, mas quero avisar, tem muita gente citando que os motéis têm câmeras escondidas. Vocês precisam trazer provas para que se configure uma denúncia que não seja... É para a gente fazer matéria. Falta, até mesmo para que a gente possa fazer matéria. Provavelmente... a pessoa vai dizer assim, não, eu não posso dizer qual motel porque eu estive lá com a minha amante. E vai dar muita coisa. Mas diga que a gente manda o Yuri lá para que ele seja filmado e aí a gente tem a prova. Diga qual é o motel. Voucher, vamos mudar o assunto? Mas ainda sobre amor, sobre formas de amar. Olha só, diversas orientações sexuais têm ganho os holofotes. Principalmente... porque famosos têm feito declarações públicas a respeito. Sapiosexual. Nossa. Ecossexual. Demissexual. Pansexual. Desses aqui, só o pansexual é que eu sabia. Sabia? Os outros, tudo é novidade para quem já tem 132 anos de vida como eu. Só de rádio. Sérgio Maroni, Isa, Giovanna Eubank, Bela Gil e outros nomes famosos ajudaram recentemente a popularizar esses termos que podem passar despercebidos do grande público, né? Que vai dizendo assim, não, tudo é... E por causa disso geram discussão. A discussão gera polêmica. Polêmica leva ao debate. E por isso nós contamos com especialistas para nos ajudar com esse tema. Convidamos a ginecologista e sexóloga Débora Brito. Bom dia, Débora. Bom dia, vocês me ouvem bem? Muito bem, e a gente agradece a sua presença. O Renan Marques. Renan é psicólogo, bom dia. Bom dia, querido. Está conseguindo me ouvir perfeitamente? Também, graças a Deus. Hoje o som está excelente, vai dar a oportunidade de a gente ouvir claramente a participação de vocês. E o ouvinte, o internauta, também acompanha o nosso debate aqui no rádio, na 101.7 FM, Jangadeiro Band News, no Facebook, no YouTube, onde você tem um chat que vai dar oportunidade a que você possa fazer indagações. Pelo 981-543814 também. Deixa eu colocar a discussão para vocês dois, dando preferência. Não é que estou renegando você, não, Renan, mas a presença feminina tem prioridade. Por que é que esses termos são considerados orientações sexuais? E vamos começar por mais simples. O que é uma orientação sexual, Débora? Então, a orientação sexual, ela vai dizer respeito a como está organizado, né, para quem está direcionado, como está direcionado o desejo sexual, a atração sexual, né? Então, nós temos desde aquelas orientações, né, como orientação homossexual, orientação heterossexual, orientação bissexual, eu vou direcionar isso em relação ao gênero. E aí nós vamos vendo no desenvolvimento aí, na construção da sexualidade, na evolução da sociedade, o aparecimento também de outros aspectos relacionados a essa orientação, como esses novos termos, nessas novas formas de amar, na verdade, maneiras de amar que já existiam, mas que a gente vai dando um nome, né, a essa experiência, né, a esse construto, a como nós vamos vivenciando. Então, de repente, eu posso ser uma pessoa heterossexual, mas também vivenciar essa heterossexualidade, essa sexualidade com a demissexualidade, né? E esses novos termos que você foi trazendo aí também. Oi, Renan. Então, complementando, né, a fala da Débora, é exatamente isso que ela disse. A orientação sexual é o nome que nós damos para identificar as pessoas por quem nós nos sentimos atraídos. Um homem que se sente atraído por outro homem é homossexual. Né? A mulher também, a mulher que se sente atraída por outra mulher é homossexual. Quando você se sente atraído pelo sexo oposto, você é hétero. E quando você gosta dos dois, você é bi. E quando você não faz distinção, né? Se é trans, se é cis,
ou se a pessoa é não binária, você seria então o pansexual. Então, o nosso tema de debate de hoje é sobre algumas outras subcategorias, além dessas principais, né? Que no caso é o ecossexual, o demi e o sapiosexual. Eu já quero perguntar a você, o que é sapiosexual e ecossexual? O sapiosexual é a pessoa que tem uma atração pela inteligência, né? Pelo intelecto. De Nesse sapiência, caso, né? a questão mental é mais importante do que a beleza ou alguma outra coisa. O E, eco... Débora, pra gente, quem é o ecossexual? Opa, e o ecossexual, né, é esse termo que tem aparecido, tem tanta, sempre que ele aparece, né, falado por alguém famoso, chama a atenção e acaba pautando a mídia de alguma forma, ele se relaciona àquelas pessoas que têm um envolvimento sensual, né, sexual com a natureza, né, então assim, a natureza, as formas da natureza, né, então vai ter pessoas que gostam de abraçar as árvores, né, que existe um tipo de envolvimento aí, por dizer erótico, que a natureza também se relaciona com a maneira como ela vai vivenciar o erotismo. Peraí, nós ficamos aqui surpresos. Você falou que quem gosta de abraçar as árvores. Natureza. Exatamente. É um ato sexual, é isso? Não necessariamente. Então, assim, é importante a gente ir pontuando, né, que o exercício da sexualidade, ele tem várias dimensões, né? Existem as dimensões eróticas, né, voltadas ao ato sexual propriamente dito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sapiosexual, a gente vai ter alguém, né, o Renan explicou super bem, né, que a inteligência dessa pessoa é algo que vai deflagrar ali, vai aguçar o meu erotismo. Então, eu posso ser uma pessoa hétero ou homo, e o que vai me fazer me interessar sexualmente por alguém está relacionado ali ao conteúdo, à inteligência, à cognição, à maneira que aquela pessoa argumenta, os temas que ela aborda, enfim. E aí, quando a gente pensa na ecossexualidade, não, nesse ecossexual, não é que a pessoa queira fazer sexo com as árvores, né? Mas muitas vezes elementos da natureza vão estar aí permeando a vivência desse erotismo, né? Vão estar aí atravessando de alguma forma a vivência do sexo, da sexualidade desse sujeito ou né, dessa mulher, entende? Então, assim, às vezes elementos da natureza... Ah, como assim, Débora? Então, assim, eu me sinto com um desejo sexual maior, me sinto mais aberta para a sexualidade, quando existe algo ali relacionado à natureza. E aí a gente vai ver na literatura, se você for buscar reportagens, entrevistas com algumas pessoas que se denominam ecossexuais, você vai ver que elas vão te falar sobre, eu gosto de abraçar as árvores, eu me sinto mais aberto sexualmente, mais engajado para fazer o sexo, quando essas formas, né, a natureza, as árvores, as plantas, de alguma forma ali fazem parte ali daquele contexto. Deu para entender melhor um pouco? Deu para entender, deu para entender. Aliás, depois que você falou, eu fiquei aqui analisando as linguagens de amor. Beijo, abraço, mãos nos ombros, relações sexuais, toque suave pelo corpo, mãos dadas, massagens, carinhos. São gestos que representam uma linguagem de amor. Mas a gente está falando exatamente dessas novas definições que transporta, pelo menos a pessoa que está, o leigo, a um campo novo de conhecimento, não é, Renan? Na verdade, as vivências da sexualidade, elas ficaram mais complexas, né, na pós-modernidade. Uhum. Então, antigamente, só se falava, né, em ser hétero, em ser gay ou em ser bi. Mas então veio a internet, as redes sociais e toda essa tecnologia e toda essa cultura, né? Então apareceram essas subcategorias. Então é totalmente natural que exista um grupo que se autodenomine ecossexual, no sentido de que só quer se envolver com alguém que tem consciência ambiental. Entre nós, eu super entendo, né? Nosso mundo está à beira de um colapso ambiental. Então faz total sentido que você queira se envolver com alguém que se importa com o futuro, né? Não é o meu caso, mas eu entendo que seja de alguém. Isso. É bem interessante, o Renan trouxe esse ponto, e é interessante a gente
entender assim, que a orientação ela não é algo que está sob o nosso controle, né? Então, por exemplo, eu posso não me sentir nem um pouco atraído, por exemplo, por quem destrói a natureza, por quem desmata, por quem joga lixo no chão, né? Isso ser algo que me repele. Então, é muito importante a gente realmente fazer esse debate, trazer tudo isso, porque esses novos termos, eles vão definindo algumas posturas, né? Alguns aspectos que compõem ali a constelação do que vai construir na nossa sexualidade, né? Então, quando a gente coloca, a pessoa é sapiosexual, a pessoa é ecossexual, é demissexual, então é como se nós fôssemos demarcando determinados aspectos que para o exercício do meu erotismo, para que eu me engaje sexualmente, para que eu me interesse, para que eu sinta desejo, aqueles pontos são pontos importantes, né? Então, vai além, porque quando a gente traz a palavra, né, você pensa logo assim naquela questão do fenômeno. Nossa, então ele faz sexo com as árvores? Não, não necessariamente, né? Não é isso. É exatamente essa questão de nós entendermos o que vai compondo o repertório de aspectos que, para mim, favorecem o meu engajamento sexual. Verdade, na verdade, quando eu falei... Ah, pois não, Renan, conclua, desculpa. Eu amei esse comentário, né, da Débora, porque ela disse que existe uma especificidade, uma singularidade no ato de doar e receber afeto. Eu sou um entusiasta desse tema, né, do amor romântico. Eu sou terapeuta de casais, famílias adultos e adolescentes. E eu tenho um site, né? O último texto que eu publiquei no meu site se chama Os Critérios da Elegibilidade Afetivo-Sexual. Eu fiz uma tarefa de casa, né, para os casais e famílias que eu atendo, para explicar esse fenômeno de por que nós nos apaixonamos, por quem nos apaixonamos, por que casamos com quem casamos, por que ficamos com quem ficamos. E ao longo do texto é explicado que existem vários critérios, né? Alguns físicos, alguns mentais, outros espirituais. Então, esse debate que nós estamos tendo sobre alguém ser ecossexual, alguém ser sapiosexual, é meramente uma questão de haver um critério que torna alguém elegível, né? Eu, particularmente, gosto de moças, né, que usem saias, que usem vestidos, que sejam mais femininas, que tenham uma vibe mais de princesa. Para outras pessoas, esse aspecto ele é absolutamente relevante, né? Que é o caso dos ecossexuais, que eles buscam alguém com consciência ambiental. Outras pessoas, né, que são os demissexuais, eles exigem uma vinculação mental. Isso seria indispensável. Então, como eu estava dizendo, esse meu texto explica que cada pessoa, na sua singularidade, tem os seus próprios critérios para viver o seu amor, né? Para viver um romance. E que não necessariamente eles são algo que a gente escolhe manifestar, né? De repente, algo que a gente percebe que a gente manifesta, né? Estou gostando do debate e principalmente tem um ouvinte querendo ouvir de vocês a questão do assexuado, como defini-la nessa pessoa, nesse rol aí de linguagens, de termos. Ok. O assexual, né, seria aquela pessoa, assim, quando a gente pensa na atração sexual, né, por pessoas do gênero masculino, gênero feminino, pessoas não binárias, né? Então, esse desejo, ele se direciona a alguém. Na pessoa assexual, a gente não tem o desejo sexual sendo direcionado, né? A gente não expressa essa orientação. A gente não, é como se não existisse essa... Vou usar uma metáfora. É como se não existisse essa flecha do cupido para o sexo. Então, pessoas assexuais, elas podem, por exemplo, até conseguir viver relacionamentos, né? Relacionamentos de afeto, mas não existe o desejo, esse desejo de fazer sexo direcionado, esse tesão, como a gente costuma falar na linguagem coloquial, direcionado a ninguém. Eu já atendi algumas pessoas assexuais, e é exatamente como você disse, né, Débora? Eles até conseguem viver, né, a vinculação, o relacionamento, mas, de fato, o desejo ou é inexistente ou é muito baixo. E quando existe, não é pleno, né? Não é perfeito na sua execução, não é repleto de sentido. Então, inclusive, para algumas pessoas que não se compreendem, é a origem de grande sofrimento, né?
porque nem todos compreendem que, às vezes, desejo sexual não é uma coisa que flui, né? Perfeito. E aí eu queria fazer um complemento, né? Eu estou aqui falando da maternidade escola, né? Nós temos um serviço de sexologia aqui na maternidade escola da Universidade Federal, maternidade escola Assis Chateaubriand. E aí é um tema, esse tema da sexualidade é um tema que aparece muito nas consultas com os pacientes. Porque a gente precisa diferenciar o que é o assexual do que é a pessoa que tem um desejo sexual diminuído ou tem um desejo sexual abolido. Né? Que existe essa orientação, mas em um determinado momento essa pessoa não consegue manifestar o desejo de ter relação. É diferente, e isso pode acontecer por questões relacionadas à saúde física, à saúde emocional, à saúde do próprio relacionamento. Né? Às vezes questões no relacionamento podem ir danificando esse desejo sexual, né? Pelas parcerias. E isso é diferente do assexual, porque na sexualidade, esse sofrimento, como o Renan colocou, pode vir muitas vezes da incompreensão, da demanda. A gente vive numa sociedade que demanda da gente que a gente se expresse sexualmente, que a gente tenha desejo por alguém. Cadê esse desejo? Cadê esse casamento? Cadê esse namoro? E aí, você não gosta de ninguém? Você não consegue sair do armário? O que é que está acontecendo na sua vida? E aí isso traz sofrimento. Não entender que existe a possibilidade de não expressar uma orientação sexual, né? Que é a sexualidade e que é diferente do desejo sexual diminuído, ou do transtorno do desejo sexual diminuído, em que existe uma orientação sexual, mas por algum motivo a gente não está conseguindo vivenciar, né, a expressão desse desejo. Interessante as colocações feitas por vocês com muita clareza e que leva também a gente dizer ao ouvinte que vocês estão falando disso como se fosse o fim do mundo. Na verdade, faz parte da vida humana. Na última semana, na quarta-feira passada, durante a homilia das quarta-feira, o Papa Francisco, ao falar de luxúria, ele incrementou na homilia com todas as letras, dizendo que o instinto sexual é divino e é importante que, mesmo no catolicismo, que haja a preservação do instinto sexual, não da pornografia. Essa colocação do Papa Francisco vem de encontro a toda uma abertura maior desses tipos de assunto, não é, Renan? Com certeza. O Papa, ele foi, assim, um exemplo, né? Ele foi, podemos até dizer, contracultural, radical. Porque quando se fala em saúde mental, é importante falar de espontaneidade, né? De realização dos desejos do coração, de prestar atenção na sua intuição, nos sinais do seu corpo. E até onde todos nós entendemos, né? O cristianismo fala de abnegação, né? E algumas linhas criticam, né, a homossexualidade. Então, como pode, né, as pessoas homossexuais se autorrealizarem, ouvirem seu corpo, terem instinto, se elas tiverem que negar sua sexualidade? Então, o Papa, ele foi assim... Eu adorei o posicionamento dele, porque ele está indo na contramão de uma interpretação que muita gente está abandonando, né? Inclusive, isso tem até um nome, é teologia inclusiva, que são essas novas vertentes cristãs que aceitam a salvação da alma para os LGBTs. Isso. Você quer colaborar, Débora, também sobre o assunto? Sim. Eu acho que existe, né? O Renan também trabalha, né, com pessoas que trazem sofrimentos relacionados à sexualidade, então esse tema ele é muito importante, porque a sexualidade é uma dimensão indissociável da vida das pessoas. As pessoas, todo mundo tem sexualidade, não existe essa pessoa que não tenha sexualidade. E aí, a partir do momento que a gente abole, que a gente renega, que a gente nega o direito de se falar sobre isso, nega o direito de se pensar sobre isso, a gente também vai estar negando a possibilidade de uma expressão de uma sexualidade sadia, da expressão de uma sexualidade segura. E isso não tem ajudado essa sociedade a evoluir bem com o tempo. Porque todo esse preconceito, a discriminação, a estigmatização, ela só leva ao afastamento,
né? Então, hoje nós entendemos que a religiosidade, ela vai ser também um atravessador da construção da sexualidade de muitas pessoas, né? Algumas pessoas podem ter um bem-estar sexual maior, por exemplo, quando elas acham que o casamento é muito importante, aí elas casam antes de vivenciar o sexo. Outras pessoas vão ter um sofrimento importante porque acham que estão vivendo, né, na contramão ali dos valores religiosos. Então, se a religião, ela vem, né, e o nome religião, ela fala exatamente sobre isso. A religião vem de religare, né, que é realmente conectar a pessoa e a sociedade a Deus. Então, se o papel da religião é esse, a religião ela precisa também pensar, né, e aí construir maneiras de ligar toda essa expressão e toda essa diversidade a Deus. Eu acho que nesse sentido o Papa ele tem feito importantes avanços, né, nos colocando a pensar, refletir, acolher, não julgar, né, porque quando a gente vai lá na raiz do cristianismo, a gente vai entender que existe o não julgamento, a não discriminação, não matar, não roubar, né, que é realmente uma cultura que a gente pensa nessa cultura construindo um caminho para a paz e não para a desunião. Então, nesse sentido, não apenas essa fala do Papa em relação à sexualidade, mas outras falas têm realmente assim, reforçado esses valores de religar, né? De religar a nossa sociedade ao que se propõe aí como o divino e o sagrado. Muito bem. Nós vamos encerrando e apenas para acrescentar. Você tem pergunta? Só um comentário aqui do ouvinte, para pedir para vocês comentarem. Deixa eu ver aqui só o nome dele. O Elcio. Ele diz que meu entendimento o sexo está para o gênero. Então, relacionamento sexual está para uma relação sexual, daí a orientação sexual. Ele diz não vê a orientação sexual conectado com essas denominações, essas novas denominações, ecossexual, por exemplo. Que vocês pudessem comentar. Eu vou falar aqui rapidinho, Renan, e você faz esse fechamento, né? Essas denominações, gente, a linguagem, ela evolui junto com a sociedade. Então, novas denominações, elas sempre existiram na história da humanidade. A gente foi dando nome às coisas à medida que nós fomos entendendo que essas coisas expressam especificidades, né? No passado, não existia o casamento como a gente imagina ele hoje, o namoro como a gente imagina ele hoje. A gente precisou dar um nome a isso ao longo do tempo. E aí, esses novos termos, né, esse fenômeno da criação de novos termos, eles têm função social também. Ele tem a função, muitas vezes, de precisar uma determinada experiência, de marcar uma identificação, uma autoidentificação, de nós podermos reconhecer a diversidade. Se a diversidade não vem demarcando alguns termos, como que nós vamos entender aquelas experiências singulares no meio dessa pluralidade de expressões da sexualidade, né? Ela vem também como um processo de construção de um empoderamento, né? De se compreender e se auto-identificar e se colocar dentro da sua singularidade como também um ser social. Então, esses termos, eles fazem parte da história da humanidade, eles vão continuar aparecendo, eles desafiam mesmo os valores tradicionais, e aí o mais importante é que a gente possa, tentando entendê-los, construí-los também de uma forma respeitosa e inclusiva, né? Para que as pessoas se sintam ali incluídas de alguma forma, a gente não deixe ninguém aí para trás, né? Que a gente realmente consiga acolher essa diversidade. Renan, tem 1 minuto só para você participar finalizando. Tudo bem. Eu queria encerrar, né, convidando o nosso ouvinte a se autorrealizar, né, a ser espontâneo. E, como a Débora falou, existem palavras que expressam especificidades. Ou seja, são só palavras, né? No fim das contas, não vai fazer diferença se você concorda ou não, se faz sentido haver uma sapiosexualidade ou uma ecossexualidade. Eu gostaria de voltar o ouvinte para si próprio, né? O que é que você quer viver, né? O que é que você quer experimentar? É importante, né, que a pessoa tenha consciência ambiental, igual o Sérgio Maroni. É importante que a pessoa seja inteligente ou o que importa é outra coisa? Eu acredito que o foco hoje da nossa discussão, né, sobre essas subcategorias, deixa uma lição. E, além do mais, uma lição com a bênção do Papa, né? De que sejamos espontâneos, né? Vivamos o que queremos viver, nos aproximar daquilo que nos atrai. E é isso, né? Vida que segue. Foco na autorrealização.
Obrigado a vocês. A gente lembra que o exercício da sexualidade é um processo evolutivo, dura para toda a vida pelo qual nascemos e nos reproduzimos, está intimamente ligado a tudo em nós, ao desenvolvimento biológico, psicológico, social, contribuindo para a formação da personalidade e para o entrosamento com outros e outras. É necessário essa condição para que a essência nossa também cresça. A gente sempre, quando pensa sexo, pensa no lado da dimensão física, mas também o crescimento interior, o eu, do conhecimento que os gregos já falavam, conhece-te a ti mesmo, inclusive nesse aspecto também. Por isso a gente convidou 2 grandes nomes para estarem hoje nesse debate. Débora Brito, obrigado. Renan Marques, também muito obrigado. Obrigada. 10h42.